Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que bênção nós estarmos aqui para meditarmos na Palavra de Deus. Que bênção nós termos a Palavra de Deus disponível para meditarmos nela, não é verdade? E hoje o tema é bênção. É tão bom quanto a gente vai sentindo, vai percebendo Deus nos abençoando, Deus nos direcionando, não é verdade? E hoje, então, o tema é bênção. Lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, Paulo, ele abençoa a igreja de Corinto, dizendo assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Essa bênção tem sido proferida, né, pelos nossos pastores nos finais dos cultos, né? E eles proferem essas bênçãos, e quando isso acontece, eu estendo a minha mão, né? Eu coloco minhas duas mãos abertas para cima e falo: Senhor, tá para mim, eu preciso tanto, Senhor, tá para mim, amém, Senhor, amém. Essa bênção, ela começa dizendo a graça do Senhor Jesus. Ah, como eu preciso, né? Jesus Cristo morreu por mim e por você naquela cruz, pela graça, de graça, graciosamente, para nos lavar e nos purificar de todo pecado. E essa morte e ressurreição de Jesus nos dá acesso ao Pai. Coisa tremenda isso, né? E tem mais. Lá em João, capítulo 10, versículo 11, Jesus diz para mim e para você: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha que coisa linda. Jesus, ele deu a vida por nós, e ele é o nosso bom pastor. E ele diz mais, no João 10, 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. No 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Gente, isso é tremendo. Jesus fala assim: olha, as minhas ovelhas, elas me ouvem, elas me seguem, eu as conheço. E ninguém vai tirar as minhas ovelhas da minha mão, elas estão seguras comigo. Coisa tremenda. Jesus, a graça de Jesus, que me dá o perdão, que me dá a vida eterna, que me dá a certeza de que Ele cuida de mim, como um bom pastor. Isso é maravilhoso. Leoma e eu estivemos em Israel, e nós ouvimos uma história que eu achei fantástica. A gente visitou algumas grutas lá em Belém. E conta-se que essas grutas eram um lugar onde as ovelhas dormiam de noite. Então, todos os pastores da redondeza colocavam as suas ovelhas lá e iam embora. E um deles ficava de plantão ali com as ovelhas. E eles se revezavam. No dia seguinte, o pastor chegava e falava tava um som assim conhecido das ovelhas, né? Falava alguma coisa, e somente as suas ovelhas saíam ali da caverna, ali da gruta. Daí vinha o segundo e assim sucessivamente. Elas conheciam o seu pastor. E eles acreditam que foi por isso que Jesus falou que as ovelhas ouvem a voz dele e seguem. Que coisa tremenda. Então, a pergunta para mim e para você: Jesus Cristo é o nosso bom pastor. Você tem tido sensibilidade para ouvir a voz dele, para segui-lo? Ah, eu quero muito isso. Eu quero que a graça dele me envolva. A graça dele que me traz perdão, acesso ao Pai. A graça dele que me acolhe em seus braços e ninguém vai me tirar de lá. Amém? Que bênção tremenda que nós conquistamos em Cristo Jesus. Recebe Jesus como seu Salvador e receba essa bênção tão grande. A segunda parte do versículo me diz assim: o amor de Deus que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e para você. E por meio de Jesus, nós temos acesso a Deus.
amor incondicional de Deus, um amor também que nos acolhe de uma forma tão maravilhosa, tão tremenda. São muitos textos que falam sobre o amor de Deus. O amor de Deus que faz com que Ele grave nosso nome na palma de suas mãos. O amor de Deus que nos dá um sobrenome, um novo sobrenome, uma nova história. Particularmente, eu gosto também demais desse texto de Oséias, capítulo 14. Ele fala muito ao meu coração. Espero que fale ao seu. Começa com Deus falando assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Deus chamando, volta porque eu vou perdoar você. Volta arrependido, que eu vou transformar você, eu vou converter o seu caminho, eu vou mudar a sua história. E ele diz assim: eu vou curar você, eu vou curar você. E no versículo 5, Deus fala para mim: volta, que eu vou te perdoar, eu vou te curar, e eu vou ser para você, Israel, diz Deus, né? Como orvalho. O orvalho, ele é constante, ele é diário, ele vem na escuridão, nas nossas lutas, ele nos abastece, ele nos transforma, ele muda a nossa história. O orvalho, ele é farto, né? E ele vem de madrugada e ele florescerá. Então ele fala: olha, eu vou ser para você como o orvalho, e você vai florescer como o lírio, a beleza do lírio, o perfume do lírio. E você vai lançar suas raízes como o cedro do Líbano, raízes profundas, raízes fortes. E você vai estender os seus ramos, vai ampliar suas fronteiras. Você não vai ficar na mesmice, encolhido, não. Você vai ampliar suas fronteiras. O seu esplendor, a sua beleza será como da oliveira, a sua fragrância, o seu perfume como o Líbano. E ele continua no versículo 7 de Oséias 14, dizendo: os que se assentarem de novo à sua sombra voltarão. Você vai dar sombra, você vai ser refrigério. E aqueles que provarem disso, vai querer voltar. Você vai ser uma pessoa agradável, né? Que vai atrair outras pessoas para você. Porque as pessoas que chegarão perto de vocês serão vivificados como cereal e vão florescer, e você vai florescer como a vide, e a sua fama, o reconhecimento será como o vinho do Líbano. Olha que Deus faz, Deus transforma a nossa história. Volta para Ele com arrependimento, pede perdão em Cristo Jesus. E fala: Senhor, continua, seja o orvalho na minha vida, o orvalho que transforma, que faz da minha vida algo novo, algo especial, que eu possa não só ser abençoado pelo Senhor, mas ser bênção para aqueles que convivem comigo. Olha que coisa extraordinária que Deus nos dá. E ele termina, né, no versículo 8, dizendo assim: eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Então Deus, Ele nos abençoa. Ele nos abençoa com alegria, com paz, com prosperidade. E nós podemos ter condições de abençoar outros. Amém? Que coisa tremenda. Então essa bênção me fala da graça de Jesus que morreu por mim e me lava e me purifica de todo pecado, que me leva até o Pai, que me dá acesso aos seus braços e ninguém me arrebata dos braços de Jesus. Ele me dá acesso ao Pai que me ama, um amor incondicional, que transforma a minha vida. E eu posso ser uma pessoa agradável, transformada por Ele, que não só sou abençoada, como sou bênção na vida dos outros. Essa bênção de Paulo continua dizendo que é a comunhão do Espírito Santo. A comunhão é a sociedade. O que é meu passa a ser do Espírito Santo, e o que é do Espírito Santo passa a ser meu. Agora, o que eu tenho? Eu tenho dúvida, eu tenho medo, eu tenho às vezes maldade no meu coração, eu tenho às vezes tanta coisa, covardia, eu tenho fraquezas.
Mas isso passa a ser do Espírito Santo. E ele pega todo esse pacote de coisa feia, né? E ele transforma com o seu poder e graça. A minha covardia ele transforma em ousadia. O meu pavio curto ele transforma em pavio longo, paciência. Aquela ira, aquela raiva, ele vai transformando em amor. E ele vai me ensinando a amar quem não é amável. Ele vai me ensinando a ser alegre, a ter paz, mesmo que as circunstâncias ticam ao contrário. Ele vai transformando a minha história, vai me dando lealdade, vai me dando bons pensamentos, boas atitudes, vai me dando, então, mansidão, domínio próprio. E a gente pode se pensar, tem alguma dessas características que tem faltado na minha vida? Tem alguma coisa que eu preciso ser transformada? Pede para o Espírito Santo, Senhor, me ajuda. Eu preciso ser transformado pelo Senhor. Eu dei uma vez aula para os jovens sobre temperamento controlado pelo Espírito, né? Foi uma série de estudos na escola dominical que eles pediram. Tem uns livros sobre isso. E um dos alunos, um rapaz, ele disse assim, olha, eu vejo o quanto que eu fui transformado. Eu estou irreconhecível, perto do que eu era quando criança, uma pessoa que odiava, rancorosa, maldosa, que fazia tanta coisa errada. Era uma pessoa, ao mesmo tempo, tímida, covarde. E hoje eu vejo, né, o quanto que Deus me transformou. Esse é o nosso Deus, ele vai transformando a gente em sombra, em refrigério para as outras pessoas. E hoje, naquela época, né, ele cantava, tocava na igreja, pregava com ousadia a palavra de Deus. Esse é o nosso Deus. Que nós possamos, eu e você, buscarmos o nosso Deus e falarmos, Senhor, usa-me para a tua honra e glória, transforma-me, Senhor. Eu não sei se você já se perguntou, nós somos sobreviventes de uma pandemia e Deus tem um propósito. Você já perguntou a Ele qual o propósito dele em tudo isso? E que Ele possa nos transformar, não é verdade? Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18 em diante, fala como que a gente pode se encher com o Espírito Santo. Um pouco antes, Paulo diz assim, olha, não deixa o Espírito Santo triste, não. E ele vai nos ensinar a nos enchermos com o Espírito Santo. E ele fala assim, olha, no versículo 18 de Efésios 5, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E ele vai me ensinar a fazer isso. Como que eu me encho com o Espírito Santo? Como que eu posso ser transformada? Ele tem uma vírgula e ele continua. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. É a alegria, é o louvor, é a gratidão, né? Versículo 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu tenho um coração grato, um coração humilde, um coração quebrantado na presença do Senhor, que adora ao Senhor, eu vou me enchendo com o Espírito Santo. No versículo 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Eu me encho com o Espírito Santo. Quando eu sou humilde, eu sirvo, eu sou amorosa com as pessoas. Eu tenho sido assim, você tem sido assim. Eu tenho no meu coração o temor a Deus, ele tem sido a base das minhas atitudes, das minhas palavras. Que o temor a Deus encha meu coração. Eu lembro de Barnabé, que era um homem cheio do Espírito Santo. E lá em Atos 11, 24, ele fala que ele era um homem que tinha bondade no seu coração, tinha firmeza, um coração firme, ele tinha alegria. Então, era um homem que transmitia aquilo que ele tinha, ele tinha o coração cheio do Espírito Santo. Que a gente possa estender a mão e falar que a graça do Senhor Jesus, a graça que me perdoa, que me leva ao perdão, ao arrependimento, que me dá acesso a Deus, que tem tanto amor por mim, que vai transformando o meu coração, que o Espírito Santo que passa a habitar em mim, vai tratando que eu possa ser sensível à sua voz.
Que o Espírito Santo encontre no seu coração e no meu um lugar abracível, agradável para Ele habitar. Que nós possamos ser um lar para Ele, um lar que não entristeça, que não o apague, mas um lar que faça o Espírito Santo se encher, ficar assim realmente atuante na minha vida em todo o tempo. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você e comigo, com todos nós, em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe, que essa bênção, de Paulo esteja comigo e com você, e que nós possamos realmente sermos acessíveis, ouvir a voz de Jesus, segui-lo, sermos imitadores de Deus, como filhos amados. Amém?